É, porque a nossa V1, gente, a nossa V1 vai ser um formato de um questionário mesmo. A, a V2, que já vai ter uns cálculozinhos, tá? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Tá? Tá? Porque o pessoal pergunta e tal. Tá. Aí, deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Pessoal, a nossa, a nossa aula de hoje vai ser a continuação do material de solicitações e pontes, tá? Esse que vai ser o nosso tema da aula de hoje, tá? E assim, gente, eu mandei, acho que foi ontem ou anteontem, a lista de exercícios. Meu objetivo é que vocês estudem e resolvam a lista de exercício. E por conta disso, eu vou corrigir ela na semana que vem, tá? Na semana que vem, que é a nossa semana de revisão, né? E é isso, gente, vai ser semana que vem, tá? Hoje é conteúdo, porque eu quero finalizar o, o, o slide, tá? Então, gente, deixa eu abrir aqui, unidade 4 solicitações. Eu acho que era esse que eu estava. Era esse que eu estava. Bora aqui, solicitações em ponte. A nossa aula de hoje, tá? Aqui, solicitações em ponte. Então, essa nossa unidade, tá? Unidade de solicitações em ponte. E nós iniciamos o conteúdo na semana passada com, com esse slide aqui. Daqui a pouco eu já vou fechar, porque chega uma hora, tipo, não segura muito. Começa a falhar, tá? A conexão. Aí, tá. Isso eu vou perguntar para vocês, tá? Na prova de vocês, sobre essa questão aqui das ações que acontecem nas pontes, tá? Nas ações que acontecem. Então, isso eu não vou. Podem ter perguntas diretas? Pode, porque é banco de questões, né? Variável e excepcional, tá? Você vai ter que diferenciar uma da outra, tá? Então, gente, falei para vocês, não vou repetir, tá? Sobre as ações, do que são as ações permanentes, que são as diretas e indiretas, as variáveis, que são as normais e excepcionais, não, as variáveis, que são normais e especiais, e as excepcionais. A partir disso, pessoal, a gente vai dividir o que é cada uma, como uma forma de você fixar mesmo o conceito de cada um. Lá de concreto, lá do estudo de concreto, a gente já tem a base. Então, como eu conversei com vocês, que não vai ter muita coisa nova. Aqui as permanentes.
As permanentes, o que são? São cargas, são solicitações que permanecem, tá? Mas, assim, elas permanecem de que forma? Eu vou explicar cada uma delas para vocês, assim, de forma assim, bem rápida e resumida, tá? Aqui, gente. Não, minha garganta está esfriando o tempo. Aqui, as permanentes são as permanentes, pessoal. Elas são diretas e indiretas. Essas, eu posso falar que o peso próprio dos elementos é uma carga direta permanente. Ela age diretamente na estrutura. Cargas que provêm do peso da pavimentação, dos trilhos, dos dormentes, dos lastros, do revestimento, das defensas, dos guarda-rodas, dos guarda-corpos e de dispositivos de sinalização. Eles estão diretamente fixados no tabuleiro, tá? Então, é uma carga permanente fixa, é uma carga permanente direta, tá? Empuxo de terra e líquidos. O que é isso, professor? Assim, são os empuxos decorrentes da fundação, tá? E as forças de proteção, no caso do cordoalho de proteção, uma ação, tá? Então, assim, há autores que afirmam que essas três últimas, que é empuxo de terra, força de proteção e deformações, no geral, são indiretas, tá? Falar-se que é direta é a que atua, é a carga que atua na fundação, na meso e na super, que são as cargas propriamente ditas. Essa questão do empuxo, que fala da movimentação do solo, tem uma designação, tá? Que fala que tem autores que falam que é indireta, e as forças de proteção, no caso, se tiver cordoalhas de proteção, tá? E as deformações impostas, isto é, aquelas provocadas por fluência e retração do concreto e por deslocamentos de apoio, tá? E aqui eu tenho as variáveis, eu tenho aqui a questão aqui, o segundo grupo, gente, que são as variáveis. As variáveis são divididas entre normais e específicas, tá? Então, aqui eu tenho, para as cargas variáveis, as cargas móveis, que fala ação gravitacional, força centrífuga, choque lateral, efeitos de frenagem e aceleração. Por que é variável? Porque essas cargas, elas são consideradas variáveis. Porque, assim, essas cargas, elas só vão atuar se o veículo estiver na ponte e, assim, quanto maior a quantidade, maior a aplicação dessas forças lá, tá? Sobre as cargas de construção, é algum tipo de construção que acontece, tá? Gente, são cargas de construção. E aí eu tenho a ação do vento. Por que a ação do vento? Assim, gente, a ação do vento em áreas litorâneas, em áreas de frente para o rio, é diferente a ação que atua nele, tá? Variável sobre o empuxo de terra provocado por cargas móveis, tá? Então, eu tenho esse tipo de aplicação de carga, que é assim, eu tenho sempre empuxo de terra proveniente de solo e líquidos, né? Mas quando eu tenho uns tipos de veículos atuando mais, assim, com mais intensidade, eu chamo de variável, tá? E a pressão da água em movimento. Assim, depende, a gente fala muito também que depende do estado da maré também, né, gente? Só dar uma fechadinha. Pronto. Aqui, que depende muito da questão da maré. Então, assim, dependendo da área, dependendo do local, a força da natureza,
ela age com mais intensidade, tá? Então, por isso que está falando dessa pressão da água em movimento. O efeito dinâmico do movimento das águas e as variações de temperatura, tá? Aí aqui eu tenho as ações excepcionais, que são choques de veículos e embarcações. São excepcionais porque não é sempre que acontece. Olha, por exemplo, o veículo aí ele se chocou. Então, assim, ele tentou desestabilizar a ponte, e aí aconteceu essa situação. A questão de choque de veículos, a questão de choque de embarcações, tá? Quando, assim, não é como a única embarcação que vai provocar o desabamento da ponte, gente, mas assim, se várias embarcações baterem, é o caso de uma ponte que no norte, que era muita embarcação que batia nela. E aí aconteceu isso. E não tinha nenhum dispositivo de sinalização, de proteção. Então, ela ocasionou essa questão de uma certa ruptura dela, tá? Permanentes aqui, de novo, gente, peso próprio dos elementos, tá? Aqui, ao contrário do concreto armado, protegido, ele está dizendo aqui que esboça-se, pronto, esboça-se um anteprojeto da ponte, tá? Que é o pré-dimensionamento. Gente, lá no concreto armado, vocês viram essa questão de pré-dimensionamento, tá? Vocês viram essa questão aí do pré-dimensionamento. Com base na observação de estruturas anteriormente projetadas, a seguir, calcula seu peso próprio a partir do volume de concreto de cada peça, tá? Peso próprio dos elementos, aqui a questão do devem ser tomados, no mínimo, os seguintes valores dos pesos específicos. O concreto simples é 25 kN por metro cúbico e o concreto armado protendido é 25 kN por metro cúbico. Assim, gente, a diferença do aço aí é só de 1 kN por metro cúbico. A questão da armadura, ela tem essa média, tá? Aí, sobre ações permanentes, peso próprio dos elementos não estruturais. Aqui embaixo você está vendo aqui a questão do trem, né? Que eu tenho os trilhos em cima, o dormente, que ele é como se fosse uma transversina, o lastro, tá? Que faz parte da superestrutura, e o que faz parte da base do preparo do terreno é o sublastro e o subleito, tá? Aqui, no caso, eu tenho que ter um dimensionamento adequado, porque se trata de uma grande carga aqui. E do lado aqui você está vendo a pavimentação aqui da ponte, tá? Aqui eu tenho o revestimento subalquê, tá? A pavimentação asfáltica comum, tá? E eu tenho aqui um processo de finalização, tá? Onde eu tenho o rolo de pneus, que ele é indicado para solos coesivos ou granulares, tá? No caso aqui, pode ser o que ele está adequado. E aqui, peso próprio dos elementos não estruturais, pavimentação, lastro ferroviário, trilhos e dormentes. Para o peso específico da pavimentação, deve-se empregar, no mínimo, o valor de 24 kN por metro. Para o recapeamento, deve-se prever uma carga adicional de 2 kN por metro quadrado, tá? E o lastro ferroviário, trilhos e dormentes. Para o material do lastro, deve ser considerado um peso específico aparente de 18 kN por metro cúbico. Nessas ausências de indicações precisas, a carga referente aos dormentes, trilhos e acessórios deve ser considerada, no mínimo,
8 kN metros a cada via, tá? Então, aí, gente, esses dados, esses valores aí, são valores que foram extraídos da norma, tá? E que está de uma forma explicativa para você, tá? Como mostrei, que está falando da pavimentação, que da pavimentação é 24 kN. Se houver questões de recapeamento, 2 kN por metro quadrado, tá? E no caso do ferroviário, eu tenho um peso específico, tá? De 18 kN por metro cúbico, tá? E aqui, sob as ações permanentes, eu tenho empuxo de terra aqui, tá? O peso específico do solo úmido deve ser considerado, no mínimo, igual a 18 kN por metro cúbico. E o ângulo de atrito interno, no máximo, igual a 30%, tá? Então, aqui eu tenho essa questão dos empuxos de terra, tá? Eu tenho aqui os empuxos de terra, eu tenho aqui, como eu falei para vocês, o empuxo ativo. Aqui, olha, empuxo ativo. Ele está louco querendo desestabilizar essa cortina aqui. Está louco querendo. E o empuxo passivo segurando aqui. Olha a fundação aqui, gente. Aqui embaixo eu tenho o que a gente chama de sobrepressão, que a gente estudou na semana passada, tá? Aí eu tenho essa laje, gente, essa laje aqui, gente, é a laje de transição. Ela, ela é um intermédio entre o solo, né, o relevo, e a ponte, tá? Eu tenho aqui chamado de encontro, e também ele chamado de laje de transição. Por quê? Porque é uma laje. Porque é uma laje, gente. Só que, assim, é uma laje que tem que ser conformada com essa porção de terra, com esse encontro, tá? Então, eu tenho essa designação, tá? De laje de transição. Olha aqui a laje aqui. Aqui é um desenho esquemático, tá? E eu tenho aqui esse mecanismo. Isso aqui é um encontro. Isso aqui, gente, é uma situação assim, muito importante, porque são situações, são estudos de casos que tu pode aplicar para a tua vida, tá? Por quê? Porque, como eu falei, eu tenho que ter uma fundação aqui, eu tenho a atuação da sobrepressão aqui. Eu já vi casos onde, bora fazer só uma calçadinha ou só umas placazinhas assim de calçado. Não quis fazer laje, quis economizar e não aguentou. Então, eu tenho toda essa situação aqui, passar, tá? Força de proteção, olha as cordoalhas de proteção aqui, gente, olha elas atuando aqui. Aí está dizendo assim: a força de proteção é considerada de acordo com os princípios, tá? De acordo com os princípios do concreto, né? Do concreto armado, disposto na 6118, tá? Trata-se de uma força normal de compressão que provoca uma variação na dimensão da peça. E, portanto, se essa variação é impedida total, parcialmente, aparecerão tensões adicionais que deverão ser consideradas. A força de proteção, sendo o esforço permanentemente aplicado, tem muita importância sobre o fenômeno da deformação lenta do concreto, além da deformação imediata que produz no instante que é aplicado. Então, aqui eu tenho ações permanentes, que são deformações impostas, tá? Que são deformações impostas, e fala, de uma forma geral, a fluência acarreta acréscimos de deformações nas estruturas de concreto armado ou concreto protendido. Este acréscimo de deformações com o tempo deve ser levado em conta na verificação do estado limite de deformação excessiva. No caso de elementos comprimidos, este acréscimo de deformação
pode produzir acréscimos significativos nas solicitações, que também deve ser objeto de atenção na verificação do estado limite último. Gente, sobre essa questão, a fluência, o que acontece? A fluência é um envelhecimento, tá, da peça, né, da estrutura de concreto armado. Só que não é só a questão do envelhecimento, que é os dias, né? É a aplicação de força, é o coeficiente. Então, o que explica o fator fluência? É que, assim, eu tenho uma aplicação contínua, tá, da fluência, e essa aplicação contínua, ela, com o passar do tempo, ela pode gerar solicitações, essas solicitações que antes eram vencidas, com o passar dos anos, ela pode não vencer. Eu posso chegar no meu estado limite de serviço até chegar no meu estado limite último, tá? Então, primeiro, estado limite de serviço, tá? Uma ponte, a concepção da ponte, gente, a concepção da ponte, ela preconiza esses dois estados limites, o estado limite de serviço, onde eu tenho fissuras, trincas, rachaduras, onde considera questão de conforto do usuário, porque, gente, você vai olhar uma estrutura, ela está trincada, mas ela não vai para a ruptura máxima, que é o estado limite último, ela vai ficar ali. Só que assim, para quem, para quem não conhece, né, acompanhou a evolução, tu acha estranho e te causa desconforto. Então, isso é estado limite de serviço. É você olhar e não se sentir bem com uma trinca ou uma fissura. A rachadura ela já é mais preocupante, porque é a divisão de dois meios físicos, tá? Então é isso. Aí eu vou seguir aqui. A retração, o que é a retração, gente? A retração provocará o aparecimento de solicitações quando as deformações da estrutura oriente da estação forem impedidas. É o caso das pontes com estrutura principal hiperestática, nas quais diversas partes constituintes devem ser projetadas para resistirem a esse acréscimo de tensões. Tá? Ela retraiu porque, gente, quente, frio, ela se rompe junta. Nas pontes com estrutura principal isostática, essas deformações devem ser levadas em conta no projeto de aparelho de apoio. Olha, gente, aparelho de apoio. Aparelho de apoio é aquela estruturazinha neoprene que fica entre a meso e a superestrutura, tá? Então, assim, essas perguntas são perguntas assim, triviais, que tu tem que pegar, tem que saber. Ah, professora, eu comecei na semana passada, retrasada, vai pegando os materiais e vai estudando, tá? A gente não dá mais para parar, tá? Então, bora seguindo. Aqui, os apoios, olha aqui, gente, a laje de transição. Isso aqui eu vou perguntar para ti, o conceito básico. O que é uma laje de transição? É justamente esse encontro, esse apoio aqui. Oi, Marcos. Já perguntar pra mim, rapaz, eu acho que passa, não sei não. Hum? Eu acho que passa, taca a primeira. Não sei não. Fala, Marcos, tu tá falando comigo ou tá falando com a tua família? Ixi, desligou. Aí, gente, então, olha, a laje de transição, ela é um ponto de encontro, ela é um ponto de apoio, ela é um ponto de encontro,
onde eu tenho aterro compactado e que está fazendo com o intuito de tu entender, olha, o solo mole precisa ser melhorado de forma suficiente, adequada para cargas atuantes. É por isso que faz terra armada, cortina atirantada, com o intuito de dar resistência para esse solo, para a partir disso vir a laje de transição, tá? Então, aqui também deslocamento de apoio, porque eu vou seguir logo, tá, gente? Força centrífuga, eu falei para vocês, o carro em movimento, gente, é por isso que nas curvas, nas rodovias, a gente faz o desenho geométrico é a superlargura. O que é a superlargura? Tem uma largura assim, que é um perfil, só que na curva ela tem que ser maior, por conta da atuação da força centrífuga. O carro ele é levemente puxado para fora. Ele é levemente, é por isso que quando tu vai entrar numa curva, tu tem que reduzir a velocidade. Porque assim, intuitivamente tu vai indo e aí no curva que tu tenta frear, o carro ele já puxa para fora já, entendeu? Ele já joga já para a parede, para o que tiver, entendeu? Aí está dizendo, convém observar que basta ser curvilínea a trajetória do veículo, enquanto que o eixo longitudinal da obra em planta pode ser retilíneo, tá? Assim, por exemplo, a abóbada da figura é reta, tem planta de eixo retilíneo, normal aos peguns. Mas a da força centrífuga, tá? Aí aqui no caso, gente, eu tenho aqui, deixa eu começar a dar, eu já sinto. Aqui no caso a força centrífuga, gente, porque que significa aqui? Aqui eu tenho um coeficiente, aqui eu tenho coeficientes, tá? Isso aqui é só coloquei como uma forma de mostrar mesmo a questão da apresentação da fórmula mesmo. Onde a gente usa isso, gente, é mais também na geometria de estradas. É no projeto de estradas, tá? Aí aqui no caso, ele está dizendo que eu tenho uma massa de 1.000, tá? Aí eu vou levar ao quadrado, tá? Aqui no caso, está falando que é velocidade, massa de veículo, 660 e o raio. Mas isso aqui é mais uma. Não teve como contextualização, é mais para mostrar para ti que existe uma fórmula para força centrífuga, tá? Que lá na física a gente estuda. Mas isso mesmo, tá, gente? É mais um exemplozinho aqui, tá? Só um exemplo da fórmula, tá? Deixa eu ver. Ai, saiu. Eu ia passar e saiu, gente. Aqui, pronto. Olha, força centrífuga aqui, a questão sobre os dados de uma questão, né? Sobre os dados quando envolve força centrífuga. Eu tenho aqui embaixo, tá? Eu tenho aqui embaixo. E aqui eu tenho a NBR que está comentando aqui, a 7187, tá? Está dizendo a força centrífuga, ela é considerada, tá? O coisinha que atrapalha, gente. Essa caixinha de diálogo tá me atrapalhando, gente. Aí eu quero tirar ela, acaba saindo. Pronto. Aqui. Deixa eu deixar assim, desse jeito, gente. Pronto. Aí aqui, como eu estava te falando, eu tenho uma NBR, tá? Que é a 787, que fala dessa questão das forças centrífugas. E quando é o caso de ponte rodoviária, ferroviária, eu tenho ele fala que eu tenho essa fração C da carga, ele considera
a força centrífuga como uma carga, porque é uma força, né? Para você só entender da importância que é a consideração dessa carga, tá? Porque tem pessoas que não consideram, então, assim, essa carga, ela está diretamente relacionada ao raio e está diretamente relacionada com a velocidade, tá? Ela está diretamente relacionada com esses entes, tá? Então, aqui eu tenho, aqui no caso da ponte rodoviária, rodoviária C igual a 0,25 do peso do veículo tipo, para o raio menor ou igual a 300, e o comprimento, o carga, né, a carga igual a 75 de raio do peso do veículo tipo para o raio maior que 300 metros. Em pontes ferroviárias de bitola larga, 1,60 m, tá? E no caso mais baixo, para a bitola estreita de 1 metro. Então, o que eu tenho? Essa situação, assim, a atuação da carga para a bitola larga é 0,15 da carga móvel para um raio de 1.200. Então, assim, primeiro, eu tenho aí, gente, um projeto geométrico onde define os raios. Primeiro eu tenho uma concepção, eu tenho um estudo de projeto geométrico, tá? Aí seguindo aqui, na nossa linha de raciocínio, falando sobre solicitações, a gente está conversando sobre solicitações. O que a gente vai levar em consideração, o que não vai levar em consideração, tá? Por exemplo, aqui, esse slide, gente, tu tá achando assim, meio chato, repetitivo e tudo, mas assim, eu estou descrevendo aqui a norma. Por exemplo, essas imagens, esses desenhos, todos eu tirei da norma e tentei escrever, desenhar de uma forma mais didática possível que tu possas entender, tá? Aí aqui eu tenho ações laterais, que é o choque lateral, que é o impacto lateral, tá? O que é o impacto lateral? É quando eu tenho a atuação de carga, por exemplo, aqui, nos trilhos, né, do trem, aqui, tá apontando sempre para essa lateral aqui, porque, gente, qualquer situação que não esteja no controle, vai haver o rompimento desses trilhos, tá? Aí está dizendo o impacto lateral é também chamado de choque lateral, surge nas pontes ferroviárias como consequência da folga existente entre o friso das rodas e o boleto do trilho. O movimento do trem não é perfeitamente retilíneo, havendo. Então, eu tenho aqui a laje contra a venta, né? A laje, ela a laje parada, totalmente parada, entendeu? Aí procura se levar em conta esse efeito, substituindo por uma força horizontal normal ao eixo, tá? Normal ao eixo da linha e concentrada contra o topo do trilho, com a carga móvel, tá? A ser disposta na situação mais desfavorável, com uma intensidade igual a 20% da carga do eixo mais pesado, tá? Então, assim, ele tem essa denominação. Então, assim, aqui eu tenho um choque lateral que fala quando a atuação de força no caso do trilho do trem, ele age aqui nessa lateral. Então, assim, e fala-se que é variável quando eu tenho o trem andando, tá? Então, assim, isto daqui, gente, tu só vai levar em consideração quando for variável, quando eu tenho atuação de carga atuando naquele momento, tá? Naquele momento, no trilho do trem. Como eu falei para vocês, para o caso da AV1, eu vou perguntar para vocês os conceitos, o que a gente estudou até agora. Eu quero que tu pegue essa lista de exercícios que eu te mandei e estude, tá? Não só pegue de alguém assim a resposta, mas dê uma lida, dê uma analisada, entendeu?
porque são elementos que eu vou te perguntar, tá? Lá na questão lá do PDQ, na V1, tá? Então, aqui, efeito de frenagem. Aqui, gente, aqui eu vou apontar aqui para vocês. Aqui eu tenho a laje de transição aqui. Aqui eu tenho laje de transição. Aqui eu tenho os aparelhos de apoio, tá? Aqui eu tenho a superestrutura, que é o tabuleiro. Aqui eu tenho a mesoestrutura, que são os pilares. E aqui eu tenho a fundação. Mas eu tenho também, eu aprendi que embaixo dos tabuleiros eu tenho a viga principal e a viga secundária, que nós chamamos de longarina e transversina. Então, eu tenho todos esses elementos que assim, não é toda a figura, todo o desenho que vai estar assim, bem arrumado, bem mastigadinho, para ti vai ter outro, porque tem outros materiais. Sobre o efeito da frenagem e da aceleração. A norma 7187 determina que as forças horizontais de frenagem e de aceleração sejam calculados com uma fração das cargas móveis verticais da seguinte forma: nas pontes rodoviárias, o maior dos seguintes valores: 5% do carregamento na pista de rolamento das cargas distribuídas, excluídos. E isso aqui, gente, o que significa isso aqui? Isso aqui, assim, numa situação assim de carga, vai ser dado, isso aqui é consulta da norma, mas assim, sempre vai ter que estar mostrando para ti, tá? Quando a gente for projetar, o problema professor ele dá esse lembrete, tá? Variação de temperatura, às vezes pode ficar temperatura ambiente, às vezes pode ficar muito quente, às vezes pode ficar muito frio. Isso é variação de temperatura. Isso é variação de temperatura, tá? Aí, aqui eu tenho variação de temperatura. Qual é o nome, assim, a designação que é utilizada? É assim. Fala assim, gente, que essa distribuição de temperatura pode ser decomposta em três parcelas. Figura A, no caso, a temperatura, né? Variação uniforme de temperatura, variação linear, faces opostas, variando no interior da seção, tá? Então, o que que eu tenho? O que que eu tenho nesse caso, gente? Eu tenho um gráfico mostrando que um elemento estrutural ele varia conforme a sua demanda mesmo de temperatura, tá? Então, eu tenho essa questão aqui, tá? Agora, bora seguir. Vou seguir aqui. Aqui eu tenho variações de temperatura. Como existe uma superfície exposta na parte superior, a ação solar direta, a distribuição de temperatura ao longo da altura da seção das pontes, apresenta de forma indicada. Distribuição da temperatura ao longo da altura da seção. Então, o que ele está falando? Que no tabuleiro, gente, aqui eu tenho uma temperatura maior. Por quê? Porque eu tenho atuação aqui de sol, chuva, sabe? Direto. Então, assim, aqui eu tenho o que a gente chama, lembra do concreto armado? Tem aqui a linha neutra, tá? Eu tenho a linha neutra e aqui em cima eu tenho uma atuação maior de, de atuação de força mesmo, tá? Então, aqui
Professora, Oi, diga. uma pergunta. Pode falar. Esse espaçamento entre os tabuleiros, eles são deixados de fato por causa dessa variação de temperatura? Pode Uhum. ocorrer. Colocar esse espaçamento aí, como já teve casos, vai quebrar mesmo, literalmente, não vai aguentar a aplicação assim, de força. E, inclusive, esse desenho que tu tá vendo aí, dessa geometria, que a gente fala que é a duela, esse oco no meio aí, é justamente para vencer essas variações de temperatura mesmo. Tipo, como uma forma de ficar mais fina, mais delgada e trabalhar melhor, tá? E assim, a variação de temperatura ela é marcante nas ações variáveis, porém, tem situações assim que tem muito aluno que confunde com permanente, com ação permanente. Ah, porque a temperatura ela é constante, está quente, está frio, mas assim, não é. Ela é variável, porque tem muitas vezes está uma temperatura ambiente, às vezes cai a temperatura, às vezes em pleno verão, a ponte ela vai para uma questão de 40 graus, assim, então é uma variação literal mesmo de temperatura. Isso, tá? E aí, gente, seguindo aqui, deixa eu seguir isso aqui. Gente, tá isso aqui porque tem um parquinho aqui do lado assim, no condomínio que eu moro, aí, justamente no local que é o escritóriozinho, que eu tô falando com vocês, bem do lado é o parquinho. Aí à noite fica umas crianças brincando aí. E elas estão inspiradas hoje. Aí, aqui, ó, a mesma coisa, gente, o gradiente, o gráficozinho, no caso de deformação. Deformação, assim, gente, teve uma vez, logo no início da pandemia, eu sempre perguntava para meus alunos, uma laje, ela pode deformar, sim ou não? Aí tinha alguns alunos que falavam que não podia deformar. E sendo que a resposta correta é sim, a laje ela pode sim deformar, só que assim, dentro de um intervalo, dentro de um limite, não pode exceder, não pode ser além daquilo. Quando eu vou calcular, quando eu vou dimensionar, eu tenho um limite de deformação, essa deformação ela não pode ser ultrapassada, tá? Então, assim, essa aqui é a teoria dos elementos de estrutura de concreto armado, tá? Então, tem como premissa isso, tá, gente? Tá bom, Matheus. Tá em pedra branca, tem uma áudio trabalhando. Gente, é mais coisa de internet. Tipo, às vezes fica. Às vezes quem tá tipo, em cidades que a internet é melhorzinha, beleza. Mas tem locais assim que a internet é normal, gente. Faz parte. Aí, aqui fica mais ruim quando chove muito, assim. Aí, hoje não tá tão, mas tá esfriando a temperatura. Acho que mês que vem já vai estar bem mais frio. Olha, a variação de temperatura de novo, gente. Olha, quando a gente fala de variação de temperatura, o que acontece aqui, o gráficozinho do momento fletor, gente. Tu olha, assim, tu nem imagina, né? Ah, variação de temperatura, não é nada. Quer fazer um arcozinho nesse tabuleiro, olha aqui, a atuação dele, olha o que ele quer fazer. Aí, olha como é que fica. Fica para frente, para baixo, assim, olha como é que fica, gente. O gráficozinho do momento flexo, só para te ter uma ideia. Porque assim, tu olha, não acontece nada em tudo. Né? A variação de temperatura é só a questão da temperatura em si, mas não altera nada. Altera. Tá aí a prova disso.
Tá aí a prova disso. Entendeu? Aqui, de novo, variação de temperatura, está dizendo, está pontuando a norma, aqui no caso, olha, a 7187, que fala das solicitações em pontes, tá? Que é a 7187. E também a 6118. Aí está dizendo assim, que é recomendado que seja considerada uma variação uniforme de temperatura, de mais ou menos 15 graus, empregando o valor do coeficiente de dilatação térmica do concreto, igual a 10 menos 5 graus Celsius, podendo-se avaliar a variação do comprimento dos elementos e, consequentemente, seus efeitos. Combinada esta variação, deve ser considerada ao longo de cada altura, ao longo da altura de cada seção transversal. A distribuição da temperatura indicada sobre distribuição de temperatura ao longo da altura da seção, olha. Então, quer dizer que eu tenho que ter uma altura de seção de menos 0,2, ou 0,4, ou 0,6, ou maior que 0,8, e eu tenho temperaturas diferentes, mas isso eu não vou cobrar para te dar professor mais, eu estou só mais ilustrando mesmo, tá? Eu não vou cobrar isso de ti. Isso aqui é porque eu tenho que te falar, isso aqui é o que está na norma, são pontuações assim da norma. Aí está dizendo aqui, segundo a norma 787, a pressão da água em movimento sobre os pilares e os elementos de fundação podem ser determinada através da expressão pressão estática, tá? Velocidade da água e o coeficiente adimensional, cujo valor é 0,34 para elementos de seção transversal circular. Gente, assim, essa fórmula eu usei muito. Pedir, data, até o momento, a AV1 é final do mês. Semana que vem é a revisão, dia 25 é a AV1, tá? Aí, essa fórmula aqui da pressão da água, a gente utilizou lá em engenharia hidráulica, foi. Onde calcula a questão da velocidade da água, da pressão da água. Eu preciso saber a pressão da água, ou em condutos livres, ou em condutos abertos, para poder fazer a escolha do material em que vai ser utilizado, entendeu? Então, assim, a pressão da água, a gente fala, é a força da água, tá? É a força da água, e a partir disso, eu tenho. Aí, gente, e seguindo aqui, pressão da água, já falei para vocês. Aqui, olha, pressão da água. A água, ela tem uma força muito maior do que a gente imagina, gente. Isso aí, olha. Aqui, aí tu vai falar, olha aqui a questão da força da água. Aqui, olha, gente. O que acontece aqui? Laje de transição não foi dimensionada de forma adequada. Aqui, gente, professora, mas é madeira, professora, é madeira. Gente, mas assim, na época dos nossos avós, todas as pontes eram feitas de madeira e elas duravam anos e anos e anos. E se não executasse com o escoramento correto, a pressão da água levava. Olha, a pressão da água em movimento. Então, o que fala, o que significa isso aqui assim, gente, tu percebe que eu procuro pegar a norma, eu procuro colocar o desenho para tentar te explicar onde é que tu vai utilizar isso, entendeu? Então, assim, aqui está falando que quando a água ela bate nesse ângulo de incidência aqui, nesse caso aqui, 90 graus, ela tem um K maior, ou seja, ela tem uma pressão maior. Quando ela bate a 45 graus, então ela já acontece de uma forma diferente, já
reduz para 0,54. E quando eu tenho, assim, tipo, se essa porra ela fosse no sentido da correnteza, da maré, aí não ia ter pressão da água. Por quê? Porque a água e a ponte já está sempre caminhando juntas. Mas não é o caso. Aqui o caso ela está batendo de frente. Então, tem uma força, uma atuação bem maior. Se tiver um ângulo aí no meio, se ela estiver muito lá, tem uma redução da força e da pressão, tá? Aí lembrando, gente, também para vocês, lembrando que eu já fiz um comentário para vocês de uma primeira lista de exercício, tá? Que já está com vocês. E essa lista de exercício que eu quero falar na semana que vem, para aproveitar, para fazer uma revisãozinha, essa é a segunda lista de exercícios de vocês, tá? Então, já está com vocês. Pressão da água, de novo, gente, olha aqui. Olha o que está dizendo aqui, um probleminha aqui, está dizendo, no caso de um pilar de seção circular, num rio de velocidade da água igual a 2 metros quadrados. Gente, essa questão de volume da água, velocidade da água, perdão, a gente estuda lá naquele estudo da batimetria, tá? A gente estuda lá na batimetria. Então, está falando que a velocidade da água do rio, aqui, por exemplo, é 2 metros por segundo. Então, o que foi que ele fez? Eu tenho aqui o cálculozinho, né? Eu tenho aqui um coeficiente, eu tenho aqui, olha, K é o coeficiente adimensional, cujo valor de 0,34 para elementos de seção transversal circular. Então, ele já me disse que meu K é 0,34, né? Beleza. E aí já foi calculado, já foi descoberto que a velocidade da água desse rio é 2. Então, é 2 ao quadrado. Se tu for fazer o cálculozinho aí na tua calculadora, no teu celular, tu vai ver que dá 1,36 quilonewton por metro quadrado. Isso significa que a grandeza da pressão do vento. Sempre converso com vocês sobre a carga de vento. É importantíssima, gente, a carga de vento. A carga de vento e pressão da água são duas situações assim que tu não deve desprezar, não, tá? Aí, assim, tem um textozinho aqui embaixo, gente, está falando assim, destaca-se, entretanto, que nos rios que carregam troncos, árvores ou galhos, esta pressão poderá ser bem maior do que os valores avaliados com a expressão fornecida devido ao fato desse material se prender nos pilares. Olha aí, gente, uma imagenzinha aí. Olha, uma das viagens de campo, tal, olha aí. Aí, em situações em que o movimento da água é muito importante, a norma, a norma NBR 7187 estabelece que o efeito dinâmico das ondas e das águas em movimento deve ser determinado através de métodos baseados na hidrodinâmica, tá? Que é a física relacionada à natureza, tá, gente? Olha aqui a laje de transição, gente. Laje de transição que eu falei para vocês também. Gente, eu também estou falando um pouquinho mais rápido também, porque essa situação tu falou comigo na semana passada. Aí eu tô só assim, eu tô falando aqui para ti assim o ponto X da questão. Olha, aqui eu tenho aqui essa energia, sabe? Essa energia ativa tentando empurrar aqui, está dizendo assim, puxo de terra provocado por cargas móveis, tá? Isso está no contexto de ações variáveis, está dizendo, além da pressão da terra comentada anteriormente nos encontros e nas cortinas, podem ocorrer pressões devidas à carga móvel que está adentrando, deixando a ponte. Estas pressões se somam às anteriores, conforme ilustra a figura, tá?
Aí aqui, gente, eu tenho empuxo de terra provocado por cargas móveis. Normalmente, essa carga móvel é colocada junto à cabeceira da ponte. Para efeito de cálculo, é considerado uniformemente distribuída, e cujo valor pode ser estimado transformando o peso do veículo tipo em carga uniforme, distribuída e compondo com a carga distribuída que considera carga distribuída que considera efeito de outros veículos, como se mostra na figura. Peso do veículo tipo, aí 3 vezes 6, tá? Aí eu tenho esse cálculozinho que é realizado, tá? E aqui eu tenho empuxo de terra provocado por cargas móveis, onde eu tenho o carregamento obtido, pode ser considerado como um aterro adicional. Isso aqui, gente, é o cálculo na laje de transição, tá? Dividindo o seu valor pelo peso específico do solo como cálculo. Isso aqui, gente, eu falo disso também lá em mecânica dos solos, mas é mais em mecânica dos solos do que aqui. Aqui tu precisa entender o que é cargas, o que é ações permanentes, ações variáveis e excepcionais, tá? Aqui também, pontes rodoviárias, está falando dessa questão do quilograma-força por eixo. O que é por eixo? É par de pneus, gente, par de pneus. E assim, esse KN ele vai depender do tamanho dos pneus mesmo, tá? Ele vai depender disso. Carga móvel, aqui caminhão com 2 eixos traseiros, comprimento de 1,20 m, o que eu tenho essa tabelinha aqui, tá, gente? Essa tabelinha aqui, num momento adequado, eu vou trazer ela de volta, tá? Aqui eu tô só mostrando para ti o que foi extraído da norma, tá? Aqui o peso total, aí quanto maior o número de eixos traseiros, maior o peso total, o KN, tá? Aí tá dizendo a carga distribuída com a hipótese e a carga distribuída com a hipótese B, tá? Aqui eu tenho a carga distribuída com a hipótese e a carga distribuída com a hipótese B. Aqui deve-se lembrar ainda que pontes rodoviárias estão sujeitas a veículos especiais, como, por exemplo, da carreta para o transporte de transformadores. Olha só, gente, tamanho desse transformador aqui, gente. Que vai abastecer as cidades, que vai estar... Esse transformador é o transformador geral da cidade, viu, gente? Eles ficam logo na entrada assim, do acesso da cidade, ele vai fazer a alimentação, vem da linha de transmissão, aí para na central de distribuição, né, que tem que dar os transformadores, e daí tem que distribuir para as cidades, tá? Aí tem que transformar, tem que fazer a conversão, aí fazer a distribuição de energia para as residências, tá? Aquela questão de transformar corrente contínua, corrente alternada, todo aquele contexto da engenharia elétrica, tá, gente? Aqui, tanques de guerra, tem que prever isso, tá? Aí, foi colega de vocês, professor, mas tem mesmo que prever? Tem. Tem que prever, sim, para um caso de guerra, sim, gente. Duas situações, assim, que era uma situação improvável, né? Que é guerras e aquela questão da pandemia mundial. Aí foi algo que aconteceu. Então, deve ser prever essa questão do tanque de guerra, sim. Pontes rodoviárias e passarelas. Segundo a norma em que estamos, pontes rodoviários, a carga móvel é construída por um veículo e por cargas Q e Q' uniformemente distribuídas, tá? Assim, veículos, eu tenho uma carga no entorno que a gente chama de área de influência, tá? A carga Q é aplicada em todas as faixas da pista de rolamento, dos acostamentos, afastamento, descontando a área ocupada pelo veículo. E a carga Q' é aplicada nos passeios. Olha, gente, só para te ver que não é somente o veículo em si, tá?
aqui eu tenho que considerar a área de passeio, a área. Eu vou colocar uma coisa assim. Deixa, gente. Tá aqui, de amarelo. Só para a gente ter uma ideia, eu tenho a carga Q e aquele. Nos passeios, considerar apenas a carga, trem tipo e tal. Essas cargas são fictícias, está falando. Que essas cargas são fictícias. E procuram levar em consideração a ação da multidão. Tá? Leva em consideração a ação da multidão. Não tirar aqui. Não sai. E outros veículos mais leves ou mais afastados das zonas, onde as cargas produzem maiores esforços solicitantes, com um esquema de carregamento mais cômodo para o. E aqui. Efeito, né, do que linha de influência no momento, fletor na seção 25. Olha aqui, gente. Eu tenho uma carga aqui, eu tenho um diagrama de momento fletor, tá? Onde a gente vai chegar nessa designação. Aí está dizendo assim, que assim, por exemplo, ao se pesquisar o momento fletor em uma determinada seção de uma viga contínua, o veículo é colocado no tramo desta seção, colocando assim das cargas Q e Q' sem o veículo nos tramos onde essas cargas provoquem aumento desse momento. Transversalmente, essas cargas se estenderão até onde possa contribuir para aumentar esse momento, tá? Então, deixa eu fechar aqui. Pronto. Aí está dizendo, no período de 1984 a 2004, as considerações sobre carga móvel e pontes rodoviárias vêm sendo realizadas de acordo com a norma 7188 de 84. Tais considerações são definidas nos itens. Aí está dizendo aqui, o veículo tipo, classe 45, 30 e 12. Então, está dizendo assim que essa utilização de classes fica a critério dos órgãos. O que é isso? É a aplicação de carga nas pontes, tá? Aqui eu tenho a tabela que nós vamos utilizar de carga de veículos, tá? Isso aqui é mais tabela, tá? Pontes ferroviárias aqui, tabelas. Isso aqui é um desenhinho, né? Quando a gente vai calcular a geometria de uma via, tá? Aí está dizendo as cargas nas pontes ferroviárias são fixadas pela norma NBR 7189, cargas móveis para o projeto estrutural de obras ferroviárias. Aqui eu tenho tá? E aqui eu tenho atuação de cargas também, onde a gente vai chegar também lá, tá, gente? E eu tenho esse nosso slide aqui é de pontes, tá? Sobre solicitações em pontes. Tem esse próximo slide aqui, gente, conceitos, dados de projeto, que é praticamente o mesmo, mas, assim, como eu falei, eu não vou cobrar nessa V1 cálculos, mas no outro eu já vou cobrar, na V2, tá? Nessa, a V1 agora vai ser mais teoria. Deixa eu colocar aqui para vocês. Só mostrar aqui rapidinho para vocês, gente. Eu vou finalizar um pouquinho mais cedo, o barulho está muito grande aqui.
Aqui, olha, isso aqui eu vou deixar com vocês, como eu falei para vocês. Nessa V1 de agora, eu não vou cobrar um cálculozinho, mas na outra eu já vou colocar um cálculozinho, tá, gente? Isso daqui eu quero já te entregar, tá? Eu quero já te entregar para você dar uma estudada. Mas lembrando, nessa V1 eu não vou cobrar cálculo. Nessa V1 eu vou cobrar toda a teoria que eu te passei até agora. Na V2 que eu vou cobrar um cálculozinho. Olha aqui, gente, ação do vento. A ação do vento é traduzida por carga uniformemente distribuída horizontal. Olha, gente, uma informação importantíssima, olha. Olha aqui, gente, importantíssimo. Normal ao eixo da ponte. Sobre que superfície atua o vento? Admite dois casos extremos para verificação. Tabuleiro sem tráfego e tabuleiro ocupado por veículos reais. Olha, viu, gente? Ó, toma uma água. Professora, tá sem áudio. Me engano, ela falou que ia tomar água Uma água. pra gente dar uma analisada enquanto ela ia. Ah, beleza, foi mal. Alguém dessa cadeira tá fazendo TCC 2? Oi, gente, voltei, tá? Pronto. Pessoal, gente, então, vou deixar esse slide para vocês, tá? Vou deixar esse slide para vocês e a lista de exercício, tá? Hoje eu vou encerrar um pouquinho mais cedo. Não estou me sentindo muito bem mesmo, gente. Uma dorzinha de cabeça, a garganta está sentindo um pouco. Aí eu vou dar uma paradinha, tá? Mas na semana que vem a gente vai estender um pouquinho mais, tá? Eles vou iniciar com a aula, vou pegar esse material aí e vou resolver o exercício também, tá? E é isso, gente. Tem esse material aqui que eu falei para vocês, que eu vou passar para vocês, tá? E dão uma revisada, dão uma olhada nisso. Tá aqui, ó. Vou cobrar de vocês nessa V1, eu vou cobrar só na V2. Aqui, tabuleiro central, esse aqui tem uns cálculos que eu não vou cobrar assim. Assim, o que eu vou cobrar agora de vocês é que vocês saibam discernir o que é permanente, o que é variável, o que é excepcional. Isso que eu quero. Aí tem aqui umas considerações de projeto, vento na superestrutura é 25%, vento na carga móvel 40%. Ó, aqui a imagenzinha das pontes para vocês. Ação do vento
um décimo do vão, um nono do vão. Olha aqui, outro cálculozinho, entendeu? Mas assim, não te bate fazendo esse cálculozinho, não, que não vai cair. Isso aqui é AV2, já, viu? Olha aqui é o vídeo do cãozinho, que ele morreu. Isso daqui, gente, isso daqui, eu ia falar para vocês de uma forma bem rápida. Isso aqui é tipo um estudo de caso. A gente não tem muito tempo para falar disso, não. Não tem. É um assunto bacana? É muito bacana. Aqui é como se fosse o estudo de caso da implantação de uma estrada. Normas, menor custo, condição. Só que isso aí é uma coisa que dá para te ler e dá para te entender. Assim, eu deixei bem resumidinho. É assim, gente. Qual é a minha aplicação de estudo de ponte para a minha vida como engenheiro civil? Isso aqui, olha. Vai aparecer uma situação em que tu vai ser responsável pela execução de ponte. É essa questão aqui de estudos preliminares, estrada, projeto ambiental, desapropriação, aí depois vai para orçamento, engloba uma série de coisas, que é algo que eu vou falar para vocês, assim, de uma forma rápida. Olha aqui, planta de situação. Eu quero que tu pegue e dê uma lidazinha nisso. Característica da via, olha, elemento geométrico. Assim, gente, quando a gente fala de engenharia de transporte, a gente não fala de norma. A gente fala de elemento geométrico de estrada, características funcionais da ponte, elemento geométrico da rodovia. Olha, gente, tá aí. Eu gosto disso. No IFAP, no Instituto Federal, eu dava aula só de estrada. Eu gosto disso aí. Tem aluno que acha super chato isso, tudo, mas eu acho bacana, eu gosto. Olha aqui, raio mínimo, com coordenação vertical. Isso aí é a seção, é o perfil, é, é a via propriamente dita, gente. Entendeu? Como é que deve ser? Olha aqui, gente. Aqui, como é que deve ser a geometria da via? Ali embaixo, o projeto de sinalização tem que estar incluído, tá? Então, tudo isso tem que estar presente. Olha, elemento geotécnico, olha o laudo de sondagem. Primeiro, eu não consigo fazer nenhuma obra de engenharia se não tiver um laudo de sondagem. Principalmente uma obra grande dessa, uma obra complexa dessa. Entendeu? Uma obra complexa dessa tem que ter o laudo de sondagem. Tu tem que ver como é o NSPT do solo. O NSPT do solo é essa coluna bem aqui do meio, olha. Essa coluna, se tem 1, 2, 3, 4, é uma gradação que vai até 10, né? Quando tu aplica o golpe, se o NSPT ele vai para o sentido de crescente, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, beleza, o solo tem resistência, mas se ele cai assim, no sentido vertical, o solo é um solo mole. Ele é um solo que tem presença de água, então não é muito bom. Aqui, olha o parâmetro, olha, que é aquela cortina tirantada, olha, que eu falei para ti, olha. Esse solo aqui, gente, ele só veio ter resistência mesmo. Argila e água. Aí uma argila mais resistente, mais lá para baixo, tá? Aí aqui, olha, além disso tudo, elementos hidrológicos. Olha, gente, o que é considerado inundação, enchente e situação normal. Olha o que é. Olha, alagamento, olha a diferença, gente. Vocês darem uma olhada depois nisso. Elemento agressivo, tá? Vou falar, mas eu vou falar. Isso aqui é só um complemento, tá? Eu não vou ficar muito tempo nesse aqui, não. Eu vou falar de uma forma mais rápida para partir para um outro material.
tá? Eu vou partir já para outro material. Então, e é isso, pessoal. Só veio, vou mandar para vocês, tá, gente? Então, pessoal, é isso. O material está com vocês, lista de exercícios está com vocês. Peguem os outros slides, dá uma olhada. Tem 2 listas de exercício contigo, uma é isso, eu vou encerrar um pouquinho por aqui, tá? E é isso, eu vou baixar aqui a lista de presença de vocês e deixa eu ver. Dei a lista de presença de vocês. Tá aqui. Tá aqui, baixei a lista de presença. É, é isso, tá? Tem os materiais e tem as 2 listas de exercício. Vão estudando, tá? Que semana que vem a gente se encontra, tá, gente? Tá, vou. Qualquer dúvida, qualquer coisa,